No momento em que eu gravo esse vídeo, o Pedro Caixinha ainda é treinador do Santos. Mas eu acho que o português está na berlinda no Santos Futebol Clube e isso não é informação, isso é só uma opinião, mas é sobre essa opinião que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo do canal da Santos Mil Grau dessa segunda-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa o like, porque é muito importante que o vídeo tenha likes, para que o algoritmo recomende o nosso vídeo na aba de recomendados. E bora pro tema do nosso vídeo de hoje. Você acha que Pedro Caixinha deve ser demitido do comando técnico do Santos? E eu faço uma segunda pergunta. Você acha que há alguma evolução no trabalho de Pedro Caixinha no comando técnico do Santos? Eu acho que não há evolução e eu vou tentar falar por quê. E é por isso, por eu não achar que há evolução, que eu acho que o Caixinha tá numa berlinda. Se ele não cair essa semana, ele tem um ultimato contra o Fluminense. Domingo, dia 13, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, se você enxerga a evolução no trabalho do Pedro Caixinha, eu peço para que você deixe os seus argumentos, tá? Do porquê de você enxergar evolução no trabalho dele. E eu acho que não há, e eu vou tentar argumentar o porquê de não haver. Bom, o Santos empatou contra o Bahia na Vila ontem pelo placar de 2-2, vocês já devem saber disso. E isso por si só já é algo que a gente não pode normalizar, concordam? Santos na Vila contra o Bahia é jogo para o Santos ganhar. E aí você pode contra-argumentar e pode falar que, poxa, o Bahia é mais bem treinado. O Rogério tá no Bahia há 2 anos, mais de 2 anos. É um time que vem treinando junto há muito mais tempo que esse elenco do Santos. E eu concordo com você. Mas, pasmem, o time que veio para jogar na Vila Belmiro ontem era um time majoritariamente reserva. E no primeiro tempo do jogo de ontem, o Santos tomou um baile. Um baile. Primeiro tempo, terminou 1-0 Bahia, podia ter terminado 3-0 Bahia. Tá, sejamos bonzinhos e vamos colocar todos os cis como gols. Aos 7 minutos, o Brasão faz uma defesaça numa jogada do Ademir, se não me engano. Cara a cara com gol. Cara a cara. O Brasão faz uma defesa, manda a bola para escanteio. Não tinha nem saído o primeiro gol ainda. Era um gol feito, que o Brasão salvou. Teve o gol do Bahia. E teve a bola na trave, se eu não me engano também do Eric. E o Santos teve aquela cabeçada horrorosa que o Tiquinho desperdiçou. Então, sendo justo aqui, o placar justo para aquele primeiro tempo era 3-1 Bahia. 3-1 Bahia reserva. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E aí você pode falar que o Santos melhorou no segundo tempo. É verdade, o Santos melhorou no segundo tempo. Melhorou com a entrada do Soteldo, com a entrada do Tassiano, com a entrada do Pituca, o que me deixou bem feliz. Mas, em primeiro lugar, contexto, né? O Bahia jogava com o time reserva, fora de casa e ganhava por 1-0. Ele voltou para o segundo tempo para se defender. Não voltou para atacar. Então era normal que o Santos atacasse mais. Segundo lugar, depois de virar o jogo, voltou a piorar. O time voltou a jogar mal. O Bahia voltou a jogar melhor que o Santos. Botou algumas peças titulares ali, o Jean Lucas, o Eric Pulga, e começou a jogar melhor que o Santos. O Bahia empata o jogo e tem 2 chances claras de virar nos acréscimos. O empate não foi merecido, a gente merecia perder aquele jogo. Para um Bahia que veio para a Vila jogar com time reserva. Negócio inaceitável, a gente teve a semana toda de treinamento. O Santos do Caixinha, meus amigos, tem até agora na temporada 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Sem o Neymar, esses números vão para 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Vamos analisar esses 9 jogos. Os 9 jogos sem o Neymar. Os 2 empates são contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Paulista, se não me engano. Foi um 2-2. E agora esse empate contra o Bahia. As 5 derrotas são contra o Palmeiras, de virada no Paulista, na Vila Belmiro, pro Velo Clube, pro São Bernardo, pro Corinthians, pela semifinal do Paulista, Neymar não jogou, e contra o Vasco, pela estreia do Brasileirão, de virada.
As duas vitórias sem Neymar são contra o Mirassol, primeiro jogo do Caixinha comandando o Santos, e aí o time até que jogou bem, marcou em cima, fez pressão, mas o melhor jogador em campo foi o Brasão, vocês lembram disso, né? E aí sobra a única realmente boa partida do Santos, na qual o nosso goleiro não precisou salvar o resultado, que foi Santos 3, São Paulo 1. Mas vocês devem lembrar que nesse jogo o Caixinha foi expulso com 5 minutos de jogo. Esse jogo foi realmente bom, mas foi um jogo no qual o Caixinha foi expulso e o próprio Caixinha, ele falou que todas as mudanças, alterações, quem fez no time foi o auxiliar, sem nenhuma influência dele, Caixinha. Então, sem Neymar, o Santos de Pedro Caixinha só tem uma vitória no seu primeiro jogo, no qual o seu melhor jogador foi o goleiro. Forçando muito, você fala que tem 2 vitórias, só que essa segunda vitória foi com o auxiliar comandando o time. Ou seja, sem o Neymar, o time basicamente não existe. Ganhou um jogo no primeiro jogo contra o Mirassol, e depois, com o Caixinha, não fez um bom jogo sem o Neymar. Nenhum. Tô fazendo uma afirmação aqui, o que eu tô falando é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Teve algum jogo sem o Neymar que o Santos jogou bem sob o comando do Pedro Caixinha? Que não precisou do Brasão para salvar o resultado? Por isso eu acho que o trabalho do Pedro Caixinha não tem evolução. Por isso eu acho que ele tá na berlinda. Por isso eu acho que no máximo a próxima rodada é um ultimato pro Pedro Caixinha. Eu acredito que o Marcelo Teixeira não vá demitir o Caixinha, vai deixar ele até a próxima rodada contra o Fluminense. E aí, cara, é uma grande oportunidade pro Caixinha no próximo domingo. Pegar o Fluminense, um time que vem de vitória, joga na casa do Fluminense, Fluminense embalado com o retorno do Renato Gaúcho. É uma grande oportunidade de ir lá e fazer um grande jogo e vencer o Fluminense lá. O Neymar vai voltar pro time, né? Então, demitir ele agora sempre vai ter aquele porém, mas, pô, cara, demitiu ele jogando sem o Neymar. O Neymar agora vai voltar pro time, não tem desculpa de jogar mal. Não tem desculpa de não ganhar. Então eu acho que se o Pedro Caixinha não ganhar, principalmente se o Pedro Caixinha perder, se o Santos perder o próximo jogo contra o Fluminense embalado em casa com o Renato Gaúcho, tá tipo lua de mel com a torcida ainda, jogo dificílimo pro Santos. Eu acho que o Caixinha não se sustenta no seu cargo. Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, espalha o canal da Santos Mil Grau pros amigos, pras amigas e aguarde nossos próximos vídeos. Amanhã deve ter vídeo, durante a semana deve ter mais vídeo. Beleza? Obrigado pela audiência, é isso aí. Pra cima deles.